E aí pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala é o professor Carlinhos, né, professor de Química de vocês. Gente, na aula passada nós falamos sobre tabela periódica, né, na nossa aula de Química, e hoje a gente vai dar continuidade falando um pouquinho sobre a distribuição eletrônica aplicada na tabela periódica, tá? Ou seja, a gente vai aprender como que a gente consegue saber a localização de um elemento na tabela só pela distribuição, tá bom? Então vamos lá. Antes de começar, só quero deixar claro uma coisa aqui. Os elementos da tabela periódica que terminarem em S ou P, toda vez que a distribuição eletrônica termina em S ou P, esses elementos são chamados de elementos representativos, tá bom? Bote aí no seu caderno. Quando termina em S ou P, elementos representativos. Os elementos que terminarem ou com subnível D ou terminarem com subnível F são chamados de elementos de transição. Se terminar com subnível D, eles são chamados de transição externa, tá? Elemento de transição externa, quando termina em D, externa. Quando eles terminarem no subnível F, né, o subnível mais energético for o F, eles são chamados de elemento de transição interna, tá bom? Então, galera, como é que a gente faz para saber a localização de um elemento na tabela só pela distribuição? Vamos começar com os elementos representativos, tá? Então, vou fazer um exemplo aqui no caso de um elemento representativo. Vou pegar aqui, por exemplo, o oxigênio, tá? Então, vamos lá. O oxigênio, o número atômico dele é 8, tá certo? Então, vai ficar assim a distribuição dele, ó. 1s2, 2s2, 2s2 e 2p4. 2p4. Pronto. Pronto, galera. A distribuição eletrônica eu sei fazer. E agora? Gente, vamos lá. Qual é a camada de valência do oxigênio? A camada de valência sempre é a camada mais externa. É a camada mais distante. Ou seja, que tem os números maiores. Então, no caso aqui, ó, a camada de valência é 2s2 e 2p4. Então, essa aqui é a camada de valência. O período, lembra que a tabela periódica é dividida em famílias e os períodos na horizontais. O período sempre corresponde ao número da camada de valência. Então, como a camada de valência é a camada 2, então significa que ele está no segundo período. Então, ele está no segundo período. Então, o período sempre corresponde ao número da camada de valência, tá? Anote aí no seu caderninho. Então, ele está no segundo período. Isso vale tanto para os elementos representativos como para os elementos de transição. Sempre o período é a camada de valência. Então, como a camada de valência aqui é o 2, né? Então, ele está no segundo período. E a família? A família, você vai somar os elétrons da camada de valência. Quantos elétrons nós temos aqui? Ó? 4 com 2. Então, nós temos 6 elétrons. Como ele termina em P, toda vez que terminar em P, nós vamos somar 10. Então, 6 com 10, 16. Então, significa que ele está na família 16 ou no grupo 16, tá bom? Então, aqui é a família. Professor, eu sempre vou ter que somar 10? Não, você só vai somar 10 quando ele terminar em P, tá bom? Então, ele pertence ao grupo 16. Se ele terminar em S, você não vai somar 10. Você vai usar apenas os elétrons que estão na camada de valência, tá bom? Vamos fazer um exemplo agora aqui, ó. Vou pegar um elemento com número atômico menor. Vamos pegar aqui, por exemplo, o boro. Boro não. Vou pegar o boro. O número atômico do boro é 5. Então vamos fazer a distribuição do boro. Vamos lá, ó. 1s2, 1s2, 2s2, já fez 4, para chegar no 5 falta só agora 2p1. Primeira pergunta, esse elemento é um elemento representativo ou é um elemento de transição? Professor, ele terminou em P, quem termina em S ou P é representativo, né? Lembra que esses elementos que terminam em S ou P são elementos representativos, tá certo? Então, o boro é um elemento representativo. Então, vamos lá. Qual é o período que ele se encontra? O período é a camada de valência. A camada de valência dele também é 2s2 e 2p1, tá? Ou seja, ele também está no segundo período, tá certo? Percebam que elementos que estão no mesmo período têm o mesmo número de camadas. Então, tanto o oxigênio como o boro
estão no mesmo período. Então os dois têm duas camadas, né? A camada de valência sempre é o 2, tá bom? Então o boro também está no segundo período. Agora, qual é a família que ele está? Para saber a família, a gente soma os elétrons da camada de valência, ou seja, 2 com 1, 3. Como ele termina em P, acrescenta 10. Então, 3 mais 10 significa que ele está na família 13. Lembra que eu só acrescento 10 quando ele termina em P. Então, ele está na família 13. Se ele terminar em S, você não vai acrescentar nada. Então, por exemplo, se terminar em S1, é porque ele é da família 1, tem um elétron. Se terminar em S2, é porque ele é da família 2, então ele tem 2 elétrons. Se terminar em P, aí você soma e acrescenta 10, tá certo? Então, o boro está na família 13, ou grupo 13, né, que é o grupo do boro. Já o oxigênio está na família 16, que é o grupo dos calcogênios. Então, ele está na família 13 e no período 2, tá certo? Agora, professor, e se for um elemento de transição, como é que eu vou fazer? Gente, o elemento de transição, a regra é a mesma. O período sempre é a camada de valência, só vai mudar a família. Então, vamos fazer aqui um exemplo aqui, ó. Vou pegar aqui, por exemplo, o elemento escândio. O escândio, o número atômico dele é 21. Então, vamos fazer a distribuição do escândio, que o número atômico dele é 21. Então, vamos nós. Vou colocar aqui de preto, tá? Então, vai ficar assim, ó. 1s2, 2s2, 2s2, 2p6, vamos fazer até o 21, né? 2p6, aí 3s2, depois 3p6, depois 4s2, opa, aqui já deu 20. O próximo que vem é o 3d10, só que se eu colocar o 3d10, passa. Então, como eu só preciso de 1 para chegar no 21, então vai para 3d1. Pronto, 3d1. Agora vamos lá. Professor, esse elemento, como ele terminou em D, então ele é um elemento de transição. Olha aqui, ó. Quando termina em D ou F, são elementos de transição. Quando termina em S ou P, é representativo. Como ele terminou em D, ele é um elemento de transição. Mais especificamente, um elemento de transição externa. Tá bom? E agora, como é que eu faço para saber a família e o período? O período, gente, sempre é a mesma coisa dos representativos. O período sempre é a camada de valência. Qual é a camada de valência? É a que tem um número principal maior, é a mais distante. Então, primeira camada, segunda, terceira, quarta, ó. Ele tem aí o 4s. Então, 4 é maior do que 3, é maior do que 2, é maior que 1, né? Então, o maior número aqui é o 4. Então, significa que a camada de valência dele é essa daqui, ó, o 4s2. Essa é a camada de valência. Qual é o número da camada de valência? 4. Então, significa que ele está no quarto período. Sempre o período, que é na horizontal, é referente à camada de valência. Então, ele está no quarto período. Isso vale tanto para os representativos como para os elementos de transição. Agora, só vai mudar um pouquinho a família. Professor, para mim saber a família, eu pego os elétrons da camada de valência. Se fosse representativa, a gente pegaria o elétron da camada de valência. Nesse caso aqui, como ele é transição, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar o elétron da camada de valência, ou seja, nós vamos pegar o elétron da camada de valência. Quantos elétrons tem na camada de valência? Já que a camada de valência é o 4s2, eu tenho 2 elétrons. Então, eu pego os elétrons da camada de valência e somo com os elétrons do subnível D. Então, eu vou pegar os elétrons de valência e somar com os elétrons D. Quantos elétrons eu tenho na camada de valência? 2. Quantos elétrons eu tenho no subnível D? 1. 2 com 1, 3. Precisa acrescentar o 10? Não. Só acrescento o 10 se terminar em P. Se terminar em D, é só você somar. Soma os elétrons da camada de valência com os elétrons D. Então, 2 mais 1, 3. Então, significa que ele está na família 3. Show? Família 3. Professor, não soma o 10, né? Não, só soma se terminar em P. Então, ele está no quarto período e na terceira família, ou seja, quarto período na diagonal e na família 3, tá bom? Ok? Vamos adiante. Deixa eu fazer mais um exemplo aqui com vocês. Vou baixar aqui. Então, agora eu vou fazer um outro exemplo aqui com vocês.
Vamos pegar aqui agora o elemento, deixa eu ver, vou pegar aqui o carbono. Carbono, número atômico do carbono, não, carbono não, vou pegar outro, vou pegar um maior, um elemento que tenha mais elétrons. Vou pegar aqui pegar o fósforo. O fósforo, o número atômico dele é 15. Então vamos fazer a distribuição atômica para saber onde é que o fósforo está localizado. Então vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 2p6, 3s2, 3s2, 3p6, não, 3s2 não, aqui já deu 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, então falta só, para chegar em 15, falta 3, então 3p3, tá? Aqui é 2 e aqui é 3. Então vamos lá. Qual é esse? Primeiro, esse elemento é representativo ou é transição? Professor, ele terminou em P. Se ele terminou em P, então ele é um elemento representativo. Ótimo. Terminou em P, então ele é um elemento representativo. Se ele é um elemento representativo, se ele terminou em P, você já sabe que para saber a família, você vai somar os elétrons da camada de valência e acrescentar o 10. Então qual é a camada de valência? Sempre a camada de valência é a mais distante, ou seja, que tem a maior quantidade de camadas. Então 1, 2, 3. Então, ó, 3s2 e 3p3 é a camada de valência, porque o 3 é maior do que 2 e maior que 1. Sempre é o número maior, tá bom? Então essa daqui é a camada de valência. Qual é o número da camada de valência? 3. Então significa que ele está na terceira camada, ou seja, ele está no terceiro período, tá? Então esse elemento se encontra no terceiro período. Lembra que o período é determinado pelo número da camada de valência. Então ele está no terceiro período. Para me saber a família, como é que eu vou fazer? A família vai ser a soma dos elétrons da camada de valência. Então eu vou somar os elétrons da camada de valência e como ele termina em P, aí eu tenho que acrescentar 10. Então a família vai ser, quantos elétrons eu tenho na camada de valência? 2 mais 3, 5. 2 mais 3, então eu tenho quantos elétrons? 5 elétrons na camada de valência. Como ele terminou em P, eu acrescento 10. Então 5 mais 10, 15. Então significa que o fósforo está na família 15 ou no grupo 15. Mesma coisa, tá? Lembra que o fato desse 10 estar aqui é porque ele termina em P. Quem termina em P, acrescenta o 10. Então, família ou grupo 15, tá bom? Então, vou fazer mais um com vocês aqui, ó. Vamos aqui agora para o último exemplo. Depois eu vou passar os exercícios para vocês treinarem, tá? Agora não. Então vamos lá, mais um exemplo. Vou pegar aqui agora o sódio. Sódio é Na. O símbolo do sódio é Na porque no latim é nátrium, tá? O sódio tem um número atômico 11. Então agora vamos fazer a distribuição do sódio. Então vamos lá, até o 11. 1s2, eita pitomba. 1s2, 2s2, 2s2, 2p6, já tem 10. O professor já tem 10, só falta 1. Então, o próximo seria o 3s2, só que como só falta 1, então 3s1. Pronto. E aí? Professor, ele terminou em S. Então, ele é um elemento representativo ou de transição? Quem termina em S, vamos lá, ó. Terminou em S ou P, representativo. Então, ele é um elemento representativo. Ótimo. Ele é um elemento representativo, terminou em S. Beleza. Qual é a camada de valência? A camada de valência é a que tem o maior número. 1, 2 ou 3. Então, essa daqui termina com 3. Então, isso, o 3s1, é a nossa camada de valência. Como a camada de valência é 3, né? Então, significa que ele está no terceiro período. Tá certo? Está no terceiro período. Lembra que o período é determinado pelo número da camada de valência. O número, não os elétrons. Terceiro período. Agora a família. Como ele termina em S, a família é só o número de elétrons da camada de valência. Não precisa somar, não precisa acrescentar nada. É o número de elétrons da camada de valência. Só mas a camada de valência dele só tem um elétron. Então significa que ele é da família 1.
Primeira família da tabela. Então ele está na família 1. A pessoa tem que somar não? Não, só soma se ele terminasse em P. Como ele não terminou em P, terminou em S, então é só o número de elétrons da camada de valência. Então é só 1. Se tivesse terminado em P, você somava e acrescentava 10. Se tivesse terminado em D, você pegaria os elétrons da camada de valência e somava com os elétrons D, tá? Só que isso não aconteceu. Então, terminou em S, é só o elétron que está na camada de valência. Então ele é da família 1, ou seja, ele é um metal alcalino. Lembra dos nomes, né? O fósforo, família 15, família do nitrogênio. O oxigênio, família 16, são os calcogênios. O boro, grupo 13, é a família do boro. E o escândio, como é um elemento de transição, né? Simplesmente família 3, tá certo? Então, gente, ó, diminuir aqui a imagem para você passar para o seu caderninho as anotações. Então, com isso a gente termina a parte de tabela, né? Hoje a gente já tinha visto conhecida a tabela. Hoje a gente aprendeu como fazer a distribuição, como saber a posição do elemento. Então, se eu pedir numa prova onde é que esse elemento se encontra, se você não tiver a tabela para você olhar onde é que ele se encontra, não tem problema. Se você sabe fazer a distribuição eletrônica, você consegue determinar a posição do elemento na tabela periódica, tá bom? Então, na próxima semana, na próxima aula, nós vamos estudar as propriedades da tabela. Então, a gente conheceu a tabela, viu a distribuição, como é que a tabela periódica se relaciona com a distribuição eletrônica. E aí, na próxima aula, nós vamos para as propriedades da tabela, conhecer algumas propriedades da tabela periódica, tá bom? Então, anote isso aí no seu caderninho e espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, mande lá no Classroom, tá bom? Até a próxima e tchau!